Família Trichuridae. Os eumintos, ou seja, os vermes, formam um grupo muito numeroso de espécies, dentre elas espécies de vida livre e de vida parasitária. Os de vida parasitária estão distribuídos dentro dos filos Plateumintos, Nemateumintos e Acanthocephala. Os representantes do filo Nematomorpha, que são organismos de vida livre, podem causar infecções nos seres humanos, porém sem causar grandes consequências. Dentro do filo Nematoda, existem diversos representantes de vida e habitat diferentes, desde saprófitas, aquáticos ou terrestres, até parasitas de vegetais, vertebrados ou invertebrados. A família Trichuridae possui duas espécies, Trichiura e Trichinella spiralis. Esses nemateumintos são classificados pertencentes à classe Enoplia, pois não apresentam órgãos sensoriais nem canais laterais do sistema excretor. Trichiura nemateuminto. Uma grande parte dos casos causados por esse agente etiológico é assintomática. E há também uma grande desinformação quanto à infecção crônica e sua real gravidade, principalmente em crianças. Esse quadro leva um grande desinteresse das autoridades a investirem em tratamentos contra esse parasita. A gravidade da tricorose depende principalmente da carga parasitária, porém outros fatores devem ser analisados, como idade do parasita, estado nutricional da pessoa que está infectada e distribuição dos vermes adultos pelo intestino. E esse quadro geralmente também é associado a infecções por Ascaris lumbricoides. A tricurose ocupa preferencialmente a mucosa da região do seco, porém, em infecções mais graves, o parasita pode chegar a ocupar todo o intestino grosso, reto e íleo. Nesse ambiente, o parasita vive em túneis formados pela camada epitelial. A movimentação e a alimentação dos vermes causam lesões ao epitélio, causando uma ação tóxica e irritativa que podem causar necroses focais desses tecidos. Esse verme possui forma de chicote. Podemos diferenciar também o macho da fêmea, chamamos isso de dimorfismo sexual. O macho é menor, a fêmea é um pouquinho maior, mas possui algumas características em comum. A região anterior é longa e afilada, corresponde a cerca de 2/3 do corpo. Já a região posterior é mais espessa e corresponde a 1/3 do corpo. O macho tem extremidade posterior curvada ou em espiral. Já a fêmea tem a parte posterior levemente curvada ou reta. A fêmea pode ter cerca de 4 a 5 centímetros, já o macho uns 3 centímetros. A fêmea é um pouco maior porque ela precisa fazer o amadurecimento dos ovos. Ela pode colocar centenas ou milhares de ovos por dia. O ovo desse parasita possui 2 aberturas em cada extremidade e polos salientes em cada extremidade. É parecido com a bola de futebol americano. A contaminação por Trichiura ela é amplamente distribuída pela população. Ele não possui um hospedeiro intermediário e seu hospedeiro definitivo é o homem. Nas infecções mais leves e moderadas, esse verme ele se encontra no seco e no cólon ascendente do seu hospedeiro. Então vai ser gerada uma inflamação ali mais discreta e mais localizada. Não vai alterar tanto os processos fisiológicos dessa pessoa. Enquanto nas infecções mais intensas, ele vai estar ali na parte distal do cólon, no reto e na parte distal do íleo. Então, vai gerar uma inflamação na mucosa e essa inflamação pode gerar até colite e apendicite. Quando ele se movimenta e quando ele se alimenta, ele gera lesões no epitélio e também na própria lâmina intestinal do seu hospedeiro. Então, vai aumentar a produção de muco pela mucosa intestinal.
O ciclo biológico começa quando as fêmeas e os machos que habitam o intestino grosso se reproduzem sexuadamente, e os ovos são eliminados para o meio externo juntamente com as fezes. Uma vez os ovos no ambiente sofrem uma embriogênese, formando então uma larva de primeiro estágio. Os ovos, então, contendo uma larva, são infectantes para o hospedeiro, que são geralmente ingeridos com alimentos sólidos ou água contaminada. As larvas, agora no intestino delgado, eclodem e então penetram para o intestino grosso, onde o ciclo se recomeça. A maioria dos pacientes com infecções leves é assintomático ou possui sintomatologia intestinal discreta. Já os pacientes com infecções moderadas já é observado dor de cabeça, dor epigástrica, dor no abdômen, náuseas, vômitos, só que em diferentes graus, que já podem interferir numa desnutrição, porque essa pessoa vai diminuir a ingestão de alimentos. E já nas infecções intensas, é observado diarreia intermitente com presença de muco e até sangue, desnutrição com perda de peso, anemia, dor abdominal e até prolapso retal. O diagnóstico da tricuriase é feito por exame microscópico das fezes. Os ovos, em formato de limão, com opérculos nítidos em ambas as extremidades, são facilmente evidenciados no microscópio. Outros exames, como endoscopia ou colonoscopia, podem ser pedidos para a visualização dos vermes já adultos. No que toca à profilaxia e controle do Trichuris trichiura, alguns pontos merecem destaque. Nós humanos, sob o ponto de vista epidemiológico, somos a única fonte relevante de transmissão desse tipo de parasita. A tricoríase, que é a doença causada pelo Trichuris trichiura, é bastante democrática, ou seja, ela ocorre no mundo inteiro, preferencialmente em regiões quentes e úmidas. E estima-se que 1,5 bilhão de pessoas estejam contaminadas por essa doença no planeta inteiro. Para se contaminar, a pessoa precisa ingerir o ovo contendo a larva denominada L1. E como ela ingere esse ovo? Através dos alimentos, da água, das mãos sujas que manipulam esses alimentos, que tocam nessa água. Lembrando que esse verme permanece vivendo dentro de um hospedeiro, no caso nós humanos, por um período entre 2 e 4 anos. Então, como dito antes, para se contaminar, a pessoa precisa ingerir a larva contendo o ovo. E como é que esse ovo chega na gente? Chega através das fezes de pessoas doentes. Além disso, as moscas são grandes disseminadoras da tricoríase parasitária. Afinal, por mais que você tomemos todos os cuidados de higiene, as moscas estão em todos os lugares, elas vão lá, pousam em fezes que estão aí a céu aberto, em lugares que não tem saneamento, e saem dali voando por todos os lugares, pousando em alimentos, pousando na água, e isso é um fator de disseminação também absurdo. Em suma, pessoal, por todas as razões aqui esposadas, podemos afirmar com segurança que o binômio sob o qual assenta-se a profilaxia e o controle da parasitose por Trichuris trichiura é saneamento básico e higiene.